A gente convida agora para a entrevista, a gente vai conversar com o professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, vem para cá, vem nos ajudar a tentar entender tudo o que está acontecendo. Quando o Américo Martins puder, ele volta aqui conosco. Muito boa tarde, é sempre um prazer receber o senhor aqui na CNN e gostaria então de começar. Vamos começar do começo, professor? Eu queria que o senhor contasse, desse assim um panorama do que era, o que significava, quais as garantias o governo, o regime de Assad garantia à população. Porque tratava-se de uma ditadura, embora até houvesse ali eleição, mas com praticamente sempre um candidato só, né, assim, para valer. Mas você vivia numa ditadura, porém, que garantia a religião das pessoas, né? Era um Estado laico. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco, então, qual era a situação ali, para depois a gente ir avançando o que mudou e o que a gente vai esperar para frente. Professor, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. É uma pergunta muito interessante para um professor, porque me permite dar algum contexto. O regime da família Assad chega no poder em 1971. O pai dele era da Força Aérea da Síria. Ele deu um golpe de Estado. Inclusive, Débora, é interessante porque isso foi depois de uma derrota na Guerra dos 6 Dias contra Israel, quando a Força Aérea Síria foi destruída. Mas em 71, o Hafez al-Assad, né, o pai do Bashar al-Assad, chega ao poder. Ele vai ficar no poder até o ano 2000. E ele tinha preparado o filho mais velho do Bashar al-Assad para ser sucessor dele no regime. Só que o filho mais velho morreu num acidente de trânsito. E o Bashar al-Assad estava estudando em Londres, ele estava fazendo residência, ele estudou medicina, inclusive se casou em Londres e foi chamado de volta para a Síria para assumir o regime no ano 2000. Teve um momento, até 2011, que a Síria era considerado um ponto turístico. Pessoas influentes, né, atores, Brad Pitt, Angelina Jolie, iam jantar com o Bashar al-Assad nesse momento. Restaurantes na Síria eram disputados, enfim. Houve uma certa abertura econômica. O Bashar al-Assad tentou abrir mais, mas o próprio regime fez com que ele retornasse, voltasse, porque o regime, apesar de ele ter se tornado líder do regime, outras pessoas que o apoiavam já tinham o costume do pai dele, que foi muito repressor. E aí, em 2011, estoura a Primavera Árabe, que a Primavera Árabe afetou diversos países do mundo, né? E na Síria, especialmente, o Bashar al-Assad foi quem conseguiu ficar de pé. Outros países do mundo não tiveram tanta sorte assim, então houve quedas de regimes ditatoriais, né? Um bom exemplo é o da Líbia, né? Que inclusive a Líbia é utilizada, né? A Líbia do Gaddafi é utilizada como projeção de cenário para a Síria nesse momento. De qualquer forma, em 2011 começa, veja só, Débora, a disputa começa com regimes pró-democracia. Em janeiro de 2011, havia um grupo de pessoas não atreladas a religiões, a princípio, laicas, que queriam mais democracia na Síria. E, em março, né, depois de responder violentamente a esse grupo, em março, grupos jihadistas se unem contra o regime do Assad. Então, o que o Assad fez? Ele combateu primeiro aqueles que eram mais moderados, os laicos, porque ele sabia que se combatesse esses, que poderiam ser uma opção válida para substituí-lo, o mundo inteiro poderia se unir contra os outros, já que os outros eram extremistas. Uhum. E essa estratégia, né, associada ao fato de que ele se aliou à Rússia, né, a Rússia tem uma base, é o único porto da Rússia no mar Mediterrâneo, né, é o porto de Tartus. A Rússia também tem uma base aérea ali. Então, a Rússia tem um interesse estratégico na Síria, Débora. Veja, por exemplo, que a Rússia não questionou as guerras no Iraque ou no Líbano mais recentemente, mas na Síria, sim, porque a Síria é a única base de água doce, inclusive, né, que não congela, de água quente, digo,
russa ali no Mediterrâneo, e a Força Aérea russa era, pelo menos, muito representada ali. Bom, o que acontece? Para a gente entender um pouquinho esse contexto, é importante falar da composição da população da Síria, porque o Bashar al-Assad ele faz parte de uma minoria alauíta, né? É um grupo dentro dos sunitas, é um grupo que representa de 10%, no máximo 15% da população, mas fica em torno de 10% atualmente. 60% da população da Síria é de árabes sunitas, né, que não são esses alonitas. Daí tem 10% que são drussos, tem 10% que são curdos, que são os curdos que têm relação com a população da Turquia, né, 18% da população da Turquia é de curdos, o Erdogan da Turquia trata eles como um grupo terrorista. O PKK, são 30 milhões de curdos do mundo, metade estão na Turquia, mas uma parte está espalhada ali pelo Iraque e pela Síria. Esses curdos, inclusive, são apoiados pelos Estados Unidos e são inimigos, veja só, Débora, eles são inimigos do Hayat Tahrir al-Sham, que é esse HTS, né, al-Sham, digo, que é essa organização para a libertação do Levante, né? Sham, inclusive, é Levante, assim que é chamada a Síria, a região de Damasco, especialmente em árabe. Bom, de qualquer forma, até 2020, o Bashar al-Assad se manteve bastante forte no poder. A Al-Qaeda, que na época, esse grupo, né, o Hayat Tahrir al-Sham, ele era Al-Qaeda até 2016. 2017, entre 2016 e 2017, há um rompimento com a Al-Qaeda e ele se torna um grupo diferenciado, diferente da Al-Qaeda. Inclusive, a Al-Qaeda no Iraque também nasce como Al-Qaeda e depois vira Estado Islâmico, né? Mas aí é uma série de disputas pelo poder na região. Você tem razão quando você diz que, apesar de sanguinário, e o regime do Bashar al-Assad foi um dos mais sanguinários da história, o bombardeio de Alepo, por exemplo, que ele promoveu junto com a Rússia, matou milhares de pessoas, né? Tem mais de 6 milhões de refugiados da Síria. Quando começou essa guerra civil em 2011, a Síria tinha 23 milhões de pessoas, né? A tragédia do país é gigantesca. E grande parte disso é atribuída ao regime do Assad, que, inclusive, existem relatórios da ONU sobre tortura do regime, pessoas que são presas e torturadas, pessoas assassinadas. Enfim, não tem como defender o regime do Assad, mas é importante que se diga, Débora, que esse regime, né, que esse grupo que agora conquista o poder, o HTS, ele não é um regime, não é um grupo também confiável, ele é um grupo extremista. Eles pretendiam derrubar o Assad para impor a Sharia, que é uma lei bastante restrita no Islã,